No Dia Internacional da Mulher, 8 de março, promovemos uma conversa de mulheres. As deputadas vimaranenses na Assembleia da República, Sónia Frutosinhos e Francisca Almeida, lado a lado na Rádio Fundação. Conversa de Mulheres. Esta sexta-feira, a partir das 19 horas, na Primeira de Guimarães. Muito boa tarde. Esta semana não temos, como habitualmente neste horário, a grande entrevista. Temos sim uma grande conversa, uma conversa mais que provável. A propósito do Dia Internacional da Mulher, juntamos em estúdio duas mulheres, duas vimaranenses que representam Guimarães e o Distrito na Assembleia da República. Falo de Sónia Frutosinhos e Francisca Almeida. Sónia Frutosinhos, nascida a 12 de janeiro de 1973, licenciada em Relações Internacionais, Económicas e Políticas. Francisca Almeida, nascida a 6 de novembro de 1983, licenciada em Direito. Duas deputadas eleitas pelo Círculo de Braga, uma pelo PS, outra pelo PSD. É um facto que as separa, mas outros há que as unem e é disso mesmo que falamos hoje neste espaço. Venha daí connosco e ouça esta conversa de mulheres. Boa tarde a ambas, sejam bem-vindas à Rádio Fundação. Inevitavelmente, começamos pelo papel das mulheres na política e começamos pela doutora Sónia Frutosinhos, há mais tempo nestas lides. Bom, boa tarde a todas e a todos os ouvintes. Eu julgo que as mulheres na política é uma daquelas faces mais visíveis de como a situação das mulheres evoluiu na sociedade, não só no nosso país, mas um pouco por todo o mundo. E julgo que há um momento-chave em que esta participação das mulheres tem vindo a ser mais, digamos, mais rápida na progressão, e esse momento-chave tem a ver com a aprovação da Lei da Paridade no Parlamento em 2005, se não me engano, e que obrigou a que todos os partidos que se candidatam a eleições tenham nas suas listas uma composição equilibrada entre mulheres e homens. Tivemos os primeiros atos eleitorais em que essa lei foi obrigatória, digamos assim, de cumprir, que foram as últimas legislativas, as últimas autárquicas e as últimas europeias. E, portanto, foi assim um momento em que houve essas três eleições muito juntas, em que os partidos foram obrigados a cumprir essa lei e em que, de facto, por exemplo, no Parlamento foi possível vermos aumentar muito significativamente a participação das mulheres. Claro que depois a substituição, porque nós temos um sistema de lista e em que depois as substituições vão favorecendo ou desfavorecendo o equilíbrio dos números. Mas até que acabaram por desfavorecer. Acabaram por desfavorecer. Às vezes favorecem, outras vezes desfavorecem. Mas quando não havia cotas favoreciam muito. Porquê? Porque as mulheres vinham muito lá para o fim das listas. E agora, enfim, agora talvez não seja bem assim, mas é por uma boa razão. Mas isto para dizer o quê? Para dizer que a política, se até há bem pouco tempo era a face mais atrasada, digamos, na participação das mulheres na sociedade, em que as mulheres já estavam na justiça, no ensino, na medicina, até na ciência, e na política teimavam em não estar, foi preciso uma lei como a Lei da Paridade para passarem a estar, para além dos partidos que tinham essa norma adotada internamente, e hoje temos uma participação mais visível, embora haja uma outra questão que me parece que tenha que ser a preocupação da sociedade, mas se calhar deixava a Francisca falar agora para não estar a monopolizar a conversa. Bom, antes de mais, boa tarde a todos. Eu começava por dizer que eu não sei se existe, e uma vez que estamos a falar aqui, começamos a falar essencialmente do papel das mulheres na política, eu não sei bem se existe uma visão feminina da política. Tenho dúvidas que isso existe, embora reconheça que é desejável a presença das mulheres na política, como é desejável a presença das mulheres em todos os quadrantes da sociedade e em todas as profissões, não só na política, como em profissões que lhes eram, até há bem pouco tempo, vedadas. E é curioso pensar que ainda em meados deste século as mulheres não podiam exercer quase nenhum tipo de profissão sem para isso serem
autorizadas pelo marido. Portanto, é curioso notar o avanço que em tão pouco tempo fomos capazes de trilhar. Mas relativamente à política concretamente e à lei da paridade, é engraçado notar que há muito que nos une, mas também há muito que nos separa. E eu tenho uma visão oposta relativamente à lei da paridade, embora reconheça que a lei da paridade permitiu aqui um grande avanço. Mas acho que acabou por ser um bocadinho contraproducente nisto. Eu fui, e isso é público, manifestei-me contrária à lei da paridade, porque considero que ela acabou por estigmatizar um bocadinho as mulheres, e isso vê-se até na própria composição das listas. É curioso notar que acabou por existir um bocadinho um campeonato de mulheres, um campeonato feminino e um campeonato masculino, pelo menos no que diz respeito à composição das listas ao Parlamento Europeu e muito particularmente à Assembleia da República. É curioso notar que as mulheres concorrem apenas para o terceiro, para o sexto, para o nono, ou seja, concorrem no lugar da cota. E não deveria ser assim. As mulheres devem preencher os lugares, enfim, por direito próprio. E, portanto, sobre as mulheres que hoje estão na Assembleia da República, acaba por pairar um bocadinho o estigma de saber se estão lá por mérito próprio ou por um direito de uma cota que lhes acabou por ser, ou um direito administrativo que acabou por lhes ser conferido por lei ou por decreto. Eu acho que isso acaba por ser um bocadinho estigmatizante. É evidente que acaba por ser superado com o trabalho que acabam por desenvolver na Assembleia da República, mas eu sou, por princípio, mais favorável a políticas públicas que incentivem a presença das mulheres nos vários quadrantes da vida e da sociedade civil e da política, particularmente, do que propriamente neste tipo de regras de caráter, se quiser, obrigatório. Creio que acaba por ser um bocadinho estigmatizante, se quiser, acaba por criar este anátema sobre as mulheres e acabou por criar este duplo campeonato nas listas que, do meu ponto de vista, é absolutamente injusto. É raro ver, se quiser, e pode percorrer as listas de quase todos os partidos. Aliás, o meu partido é nisto um exemplo paradigmático. Encontra muito poucas mulheres a liderarem os primeiros lugares das listas dos vários círculos eleitorais e, portanto, por aí já vê que não é verdadeiramente um campeonato de igualdade, e aí estamos muito mal. Mas é engraçado também perceber que há aqui um déficit de participação noutros órgãos ou noutras instâncias. Por exemplo, há aqui números muito, muito curiosos. Por exemplo, no Tribunal Constitucional temos 12 membros, apenas 4 são mulheres. No Conselho de Estado são 19 membros, apenas 2 são mulheres. No Supremo Tribunal de Justiça são 60, apenas 3. São dados de 2011. Não sei se, entretanto, para 2011 terá havido alguma substituição. Não terá mudado substancialmente, mas pronto. Quando muito serão alterações de pormenor. Supremo Tribunal de Justiça, 60 membros, apenas 3 são mulheres. Portanto, isto diz muito daquela que é a composição dos cargos dirigentes da própria administração, dos próprios órgãos da administração pública, dos próprios por exemplo, é muito curioso pensar que nas empresas do PSI 20, e aqui a Secretária de Estado da Igualdade ainda há pouco tempo emitia recomendações neste sentido, muito poucas são as mulheres que assumem cargos de administração. Portanto, ainda há aqui um grande caminho a prosseguir para que as mulheres possam assumir funções de preponderância, quer ao nível da política, quer ao nível da economia. Só agora é que temos uma primeira mulher a assumir a presidência da Assembleia da República. Portanto, eu acho que ainda há aqui... Porque a eleição do homem falhou. E porque a eleição do homem falhou. Que não lhe retira mérito. Não lhe retira nenhum mérito. Pelo contrário, aliás, devo dizer que a eleição da doutora Assunção Esteves foi aplaudida por todas as bancadas. Eu votei nela. Foi aplaudida por todas as bancadas e, portanto, há aqui ainda um caminho muito, muito largo a prosseguir. E noutros domínios, se virmos bem, por exemplo, isto é um dado europeu, em média, para
o mesmo cargo, o mesmo tipo de função, uma mulher ganha menos de 18% que um homem. Isto é a nível Portugal europeu. Mais, 25%, se não me engano, os últimos dados. Portanto, isto é um caminho longo que ainda temos que perseguir. Mas eu sempre me bati pela lei da paridade. Não por sempre ter tido consciência de que essa lei era muito necessária para trazer mais mulheres à política, mas por aquilo que fui apreendendo e aprendendo pelo meu percurso que entretanto fui fazendo na política e aprendendo por aquela que é também a experiência internacional. E se nós formos ver as Nações Unidas, que têm, digamos, uma luta muito interessante e muito importante no mundo inteiro pela participação das mulheres na política, mas não só, pelo empoderamento, é uma palavra que eu não gosto nada em português, mas no fundo é pela capacitação, esta é melhor, pela capacitação das mulheres em todo o mundo e pela capacitação das mulheres, desde logo como estratégia para o desenvolvimento dos países menos desenvolvidos, pelo poder e pela capacidade que as mulheres têm de transformar de transformar as sociedades pelo seu trabalho e pela sua inserção, desde logo pelo seu papel como matriarcas, mas isso era outra discussão, mas de facto as Nações Unidas e toda a monitorização que as Nações Unidas fazem da evolução da participação das mulheres da política em todo o mundo, provam bem que a lei da paridade, gostando-se mais ou gostando-se menos, é uma lei eficaz e que tem sido até ao momento a única forma de fazer evoluir a participação das mulheres na política. Mas eu estou de acordo com a Francisca quando ela diz que não sabe bem se há uma visão feminina da política. Eu diria mesmo que não sei mesmo se interessa se há ou se não há essa visão feminina. Porque, de facto, as mulheres devem estar na política porque fazem parte da sociedade e têm direito a estar na política de igual... Claro que sim. Não, eu estou a reforçar essa ideia. Estou a dizer que concordo com ela. Eu julgo exatamente isso. Eu não sei se há ou se não há uma visão feminina. Era isso que eu queria dizer. E digo mais, não sei se interessa se há ou se não há, porque não é por as mulheres serem mulheres que estão na política, é por serem parte da sociedade, é por serem seres humanos e, portanto, têm direitos iguais à outra parte da humanidade, que são os homens. E, portanto, não interessa muito discutir, e isto é importante e é interessante, porque durante muito tempo a discussão da participação das mulheres na política fazia-se muito por aqui, pelas qualidades talvez excepcionais que as mulheres terão ou teriam na altura para estarem na política, porque por exemplo, uma das qualidades muitas vezes referida é a qualidade da sua propensão para fazerem a paz, ou da sua qualidade para irem buscar assuntos que interessarão mais ao dia-a-dia das pessoas. Eu acho que isso não é o mais importante. Cada um, homem ou mulher, trará aquilo que tem para a política. A sua própria mundividência. Exatamente, a sua própria experiência, a sua própria vida, mas independentemente de ser homem ou mulher, o importante é que homens e mulheres, como seres humanos que são, como seres humanos iguais, que têm que ter direitos iguais, a política é suposto ser, a política e os partidos políticos é suposto ser aquela área nobre da nossa vida em sociedade, em que representamos a sociedade e em que fazemos as coisas acontecerem no sentido das sociedades serem melhores e, portanto, homens e mulheres como partes iguais têm o direito a lá estar, independentemente do que trazem para a política. A lei da paridade, eu julgo que eu não tenho muito esta visão da Francisca de que a lei da paridade, de alguma maneira, cria dois campeonatos para mulheres e homens. Eu percebo o que a Francisca quer dizer. Acho que este terceiro... Isso no momento da feitura das listas. Sim, eu acho claramente que... é preciso preencher o terceiro, o sexto. Ok, mas antes não havia essa preocupação de preencher o terceiro, o sexto e o nono, e as mulheres eram o 10º, 11º, 12º. Eu lembro-me bem das listas quando integrei a primeira, que foi em 1995, exatamente, quando o engenheiro António Guterres ganhou as eleições. Quer dizer, eu era a 10ª e era a segunda da lista. E a primeira era uma figura nacional. E, portanto, foi desta situação que nós evoluímos. Claro que esta questão do terceiro, do sexto e o nono, para mim só querem dizer uma coisa. É que, e era aquilo que eu queria dizer, que deixei para esta segunda intervenção e que referi na primeira, que é, nós conseguimos, através da lei da paridade, a participação das mulheres
nas listas para a maior parte, não, para todas as eleições que existem em Portugal. E isso é importante. Mas, para sairmos deste terceiro, do 6º e o 9º, precisamos dar um outro salto, que é passarmos da participação das mulheres para, como é que eu ia dizer isto? Para a detenção do poder por parte das mulheres. Porque eu acho que há uma diferença entre estarmos nas listas e uma diferença, por exemplo, em sermos determinantes para a elaboração das listas. Eu julgo que é aqui que se joga o passo seguinte. E se eu acho que os partidos em particular interiorizaram, até porque foram obrigados, mas já tinham feito um caminho, também não sejamos tão exigentes quanto isso, mas acho que os partidos já tinham feito e fizeram um caminho até aqui, tinham feito um caminho até à lei da paridade, a lei da paridade está a obrigar a fazer outro caminho, mas de facto eu acho que a organização dos partidos políticos e os núcleos duros dos partidos políticos, os núcleos onde se tomam as decisões, de facto, onde o poder se joga, de facto, as mulheres ainda não estão lá. E se formos a ver, por exemplo, o núcleo duro deste governo, não deve ter nenhuma mulher. O núcleo duro do governo do engenheiro Sócrates não tinha nenhuma mulher. E foi o governo que fez aprovar a lei da paridade. E, portanto, isto para dizer o quê? Para dizer que não é contraditório, por exemplo, o PS, e eu falando do governo do engenheiro Sócrates, ser o governo que aprovou a lei da paridade e ser ao mesmo tempo o governo que no seu núcleo duro não tinha uma única ministra. Eu julgo que isto não é tanto a contradição que nos importa aqui salientar, porque eu acho que não é contraditório, eu acho que é um caminho, acho que é um processo que temos que fazer, mas é o facto de nós termos de facto que dar aqui um passo em frente. E para isso, e a minha experiência, não sei qual é a experiência da Francisca, mas eu fui presidente do Departamento Nacional de Mulheres Socialistas e fui a primeira presidente eleita, e isto em 2003, antes da lei da paridade estar aprovada, portanto, e na altura tive a oportunidade de estudar o que foi o caso dos países nórdicos, que de facto já têm primeiras ministras, várias líderes dos partidos, mulheres, várias. E estão aqui um passo em frente. E na altura, quando eu fui eleita Presidente das Mulheres Socialistas, estudei um pouco esta experiência dos países nórdicos. E apercebi-me de que quando sobretudo os partidos sociais-democratas, o correspondente aos partidos socialistas, ao nosso Partido Socialista, aprovaram as cotas nos estatutos internos dos partidos, porque eles têm um sistema diferente. Eles não tiveram a necessidade de adotar na lei geral este princípio, mas eles adotaram nos estatutos partidários, tal e qual. E o que é que os partidos trabalhistas, quando aprovaram as cotas, isto foi nos anos 80, e portanto falávamos de cotas, depois o discurso também foi evoluindo de cotas para a lei da paridade, mas quando falamos de cotas, o que esses partidos fizeram foi, organizados pelas mulheres de então, formações massivas nos partidos de capacitação das mulheres para a intervenção política e pública. Fizeram uma formação que é conhecida tinha o nome de Women Can Do It. Não sei se foi aí que o Obama foi buscar a inspiração para o seu slogan de campanha We Can Do It, Yes We Can, mas fizeram essa formação que em Portugal está traduzida pela Comissão da Igualdade num manual que se chama, por acaso não acho que a tradução seja muito feliz, mas Na Política as Mulheres São Capazes, porque não é bem esse o objetivo. A questão não é dizermos que na política as mulheres são capazes. A questão é dizer que é possível ter uma intervenção política forte. E naquela altura, os partidos nestes países nórdicos e as mulheres que tomaram a liderança deste projeto fizeram, como eu disse, formações massivas. O que é que faziam nessas formações? E que eu na altura convidei essas mesmas, e fui à Dinamarca, convidei as dinamarquesas num projeto com a Embaixada da Dinamarca em Portugal, e vieram algumas que tinham sido as pioneiras dessa formação e que formataram essa formação nos anos 80. E o que é que se fazia e o que é que se faz nessa formação? Capacita-se as mulheres, neste caso as mulheres, para a intervenção pública e política. Eu não sei, se calhar acho que a Francisca concordaria comigo,
se nós chegássemos aos nossos partidos, nos órgãos onde estamos todos, não é? Homens e mulheres, e disséssemos, bom, vamos aqui fazer uma formação de capacitação das mulheres e dos homens para a intervenção pública, com técnicas para o discurso, bem, deviam olhar para nós com um ar tipo, desculpem, mas para que é que isso é necessário? Porque eu também acho que há uma grande desconfiança nesta coisa das formações, e então formar para a intervenção política, eu acho que era qualquer coisa que olhariam para nós assim com um ar um bocadinho estranho. Mas eu fiz essa formação quando era dirigente das Mulheres Socialistas, e agora estou num projeto muito interessante aqui com a Conselhia de Guimarães, com o Dr. Bragança e com a Dra. Sofia Ferreira, a fazer essa formação, e tenho agora tido a oportunidade de fazer com 20, com 60, com grupos muito diversificados em número e em formação de mulheres. E de facto esta formação, já na altura eu tinha percebido isso, é importante porque, de facto, as mulheres têm menos hábitos de participação, de intervenção pública. Nós vamos, por exemplo, nós fazemos o Parlamento Jovem. Há turmas em que isso não acontece, mas ainda acontece haver turmas... Eu acho que não seja aí que se nota mais. Mas já lá vamos. Mas só para dizer que, de facto, as mulheres no partido, eu falo do meu, nas reuniões das comissões políticas, nas reuniões dos plenários, participam menos. E eu digo, participam menos, e porquê? Porque não participam na sociedade? Não, muitas vezes não. Elas têm uma participação na sociedade muito ativa. Agora, os partidos e a vida partidária têm um contexto muito próprio. E é um contexto que é muitas vezes agressivo. Não é muito amistoso. E quem vai para uma reunião partidária e vê aquelas figuras que costuma ver nos jornais ou na televisão, dependendo se estamos a falar do nível local ou do nível nacional, e em que normalmente conhece pouca gente, em que não conhece as outras mulheres muitas vezes, é um ambiente onde é difícil levantar e falar. E esta formação, voltando à questão da formação do Women Can Do It, esta formação tem essa grande vantagem, tem duas grandes vantagens a meu ver. Por um lado, e talvez a mais essencial, quebra o gelo entre as mulheres que são... Aqui em Guimarães fazemos ao nível da mesma freguesia e muitas vezes elas são do Partido Socialista e nunca falaram umas com as outras. Mas quebra o gelo e cria uma coisa fundamental, que é redes. Ou seja, é aquela coisa das mulheres chegarem à política e identificarem outras mulheres nas mesmas reuniões e olharem e não terem aquela coisa de repente eu não conheço ninguém, ou conheço mal, ou... Não é? E depois tem outra parte muito importante, que é de facto o de nós fazermos exercícios que no primeiro minuto cada uma de nós percebe que tem mais capacidade para falar publicamente do que se calhar tinha pensado. E eu julgo que este tipo de trabalho pode ser uma boa maneira, e retomando aquela questão de participação versus poder efetivo, estar nas listas e fazer as listas, a diferença entre estar nas listas e fazer as listas, que há uma boa imagem, percebe-se o que estou a tentar dizer. Eu julgo que este tipo de trabalho interno dos partidos, pelo menos eu sinto isso, pode ser uma boa maneira de... É evidente que não é isto que vai resolver a questão, mas por um lado ajuda-nos a compreender a realidade, por outro lado ajuda-nos a perceber o que é que podemos fazer para intervir nela. Eu só terminava, e dou já a palavra à Francisca, sobre a questão das políticas públicas que incentivem a participação das mulheres na política. Eu acho que é exatamente isso, temos que fazer isso, mas a lei da paridade é um exemplo de política que promove a participação das mulheres na política, exatamente porque os partidos políticos, ao contrário do que estava a acontecer na sociedade, na advocacia, por exemplo, no Ministério Público também, por exemplo, em que as mulheres são a maioria, mas depois os cargos dirigentes são aqueles que tu referiste, não é? Certo. Mas a política ainda conseguia ser mais difícil do que todas as outras áreas da sociedade. E de facto nós sabemos, e temos essa experiência, eu acho que aí, não sei, mas acho que estaremos as duas de acordo, que é, na política, de facto, a participação das mulheres, o simples facto de dizeres que sentes que no teu partido e no Parlamento há 2 campeonatos para os lugares das mulheres nas listas e lugares dos partidos nas listas, prova bem como a política é de facto, e os partidos, não é tanto a política, é a vida partidária, é de facto uma área especial, pelo difícil, digamos assim, em que aquilo que é preciso fazer para agir sobre ela é diferente do que é preciso fazer noutras áreas. E eu nunca me considero, e não tenho problema nenhum se disserem que eu sou filha ou resultado de uma cota, não tenho problema nenhum, porque as listas todas são resultados de várias cotas. Há os sindicalistas, há os mais jovens, há os que interessa porque têm ligação
um determinado setor e outros porque têm uma ligação à outra. Eu isso não tenho problema nenhum e acho que o que é importante é nós fazermos este caminho e depois, como tu dizias, o trabalho e a nossa participação mostra o que é que de facto nós somos num lado e no outro. Eu por acaso gostava de pegar aqui numa frase que a Sónia disse, que é a diferença entre estar nas listas e fazer as listas. E eu por acaso acho que nos partidos o problema começa mais atrás do que propriamente nos cargos dirigentes. Começa muito na conselhia e começa muito lá atrás. Mas relativamente à questão de fazer as listas, eu não acho que as mulheres que tenha que existir uma solidariedade feminina e que as mulheres tenham que promover. Não. Eu acho que as pessoas devem estar pelo seu valor, independentemente de serem homens ou mulheres. E portanto que gosto que isto fique bem claro, porque a razão pela qual eu sou contra as cotas é muito por isto também. É porque eu acho que muitas das mulheres que estão hoje no Parlamento estão de facto porque têm muito valor para lá estar, mas paira sobre elas a desconfiança de não estarem lá por esse mesmo valor, e por isso mesmo se não fazem as cotas, elas não estavam, elas podem provar que valem. Têm essa oportunidade. Ou não, ou se calhar acabariam por lá chegar eventualmente mais tarde ou de outra forma, enfim, nunca saberíamos. E portanto eu talvez preferisse um outro mecanismo. Qual? Mas também um mecanismo que talvez demorasse mais tempo, um mecanismo que promovesse, que incentivasse, que fosse junto dos partidos mais talvez pedagógico do que propriamente impositivo. Mas reconheço... Mas não existe esse mecanismo. Entretanto, acabamos por optar por este e, portanto, abandonamos o pedagógico. Optamos por esse em 2005, quando temos democracia desde 1970. Abandonamos este. Agora, tenho que reconhecer que este foi um mecanismo que acelerou de forma inigualável as coisas. Desse ponto de vista tenho que reconhecer, mas também reconheço, ou pelo menos tenho que apontar que acabou por criar este estigma, mas já falei sobre isso e portanto gostava de avançar sobre outras matérias. E sobre a questão dos partidos, eu acho que é muito curiosa, porque eu costumava dizer sempre isto, eu não acho que, e falava há bocadinho no Parlamento dos Jovens, eu não acho que a questão comece nos jovens. Eu, por acaso, no Parlamento dos Jovens costumo ver rapazes e raparigas intervirem no básico e no secundário, e na JST via muito isso. Eu comecei na JST relativamente nova, costumava sentar-me à mesa, éramos 10 pessoas, 12 pessoas, de uma forma relativamente igualitária, quase tantos rapazes como raparigas, porventura mais rapazes interventivos do que raparigas, admito que sim, mas pronto. O problema surgiu quando fui convidada para fazer parte da Comissão Política do PSD, em que cheguei lá a primeira vez, muito nova, e quando dei por ela éramos 2 mulheres. E aí sim começou a verdadeira diferença. E eu comecei a perceber que, de facto, a vida dos partidos, mesmo ao nível das conselhias, não está feita para mulheres que, nos moldes em que a nossa sociedade permite às mulheres, e por isso eu gostava de introduzir aqui também depois outros dados, que são aqueles que a nossa sociedade neste momento permite à mulher conciliar a vida profissional com a vida pessoal. Os partidos e a forma como os partidos se organizam não está feita para permitir a uma mulher conciliar a sua vida pessoal, profissional e a sua vida de intervenção nos partidos. Por exemplo, eu dou o exemplo muito prático da Conselhia do PSD. Nós reunimos às 9h30 de uma segunda-feira, as reuniões da Comissão Política, o plenário reúne mais ou menos a essas horas também, quando reúne uma sexta-feira, as reuniões de preparação da Assembleia Municipal também são essas horas, e portanto não me parece que acaba por não ser um horário muito favorável à participação das mulheres neste sentido. E dou outro exemplo também muito curioso, e que acaba por ser também, é curioso depois o comentário que se seguiu. Há relativamente pouco tempo eu faço parte da direção da bancada do PST na Assembleia da República, e estávamos a programar creio que eram as jornadas parlamentares, e uma das ideias que se punha em cima da mesa era que as jornadas parlamentares começassem no sábado à 13h e terminassem no domingo à hora do almoço, em Lisboa.
E apontei, bem, os senhores falam tanto da conciliação entre a vida pessoal e a vida familiar, e enfim, e até temos uma secretária de Estado da Igualdade no governo, e falamos tanto disto, e agora estão a propor que nós fiquemos aqui em Lisboa toda a tarde de sexta-feira, toda a manhã de sábado, e comecemos sábado a seguir ao almoço para sairmos no domingo à hora do almoço. Por que não começarmos logo a seguir ao plenário de sexta-feira, portanto ao início da tarde de sexta, e saímos no sábado à meia da tarde, para permitir a todos que possam regressar aos seus círculos eleitorais e fazerem o resto do fim de semana com as suas famílias. Francisca casou agora, vê-se mesmo que casou agora há pouco tempo, e o comentário foi este. Bem, eu acabei por conseguir galvanizar alguns colegas enfim, que também, cujo círculo eleitoral não era próximo de Lisboa, e acabei por impor esta minha vontade. Mas o comentário foi: a Francisca vê-se mesmo que casou há pouco tempo e, portanto, quer ir para casa e tal. Quer dizer, a forma como os partidos pensam e como se organizam e como se estruturam as suas próprias reuniões, a sua própria organização do tempo. Por exemplo, é curioso pensar que há um estudo que foi feito, creio que há meia dúzia de anos, em que se conseguia demonstrar que a maior parte das decisões relevantes eram tomadas a seguir na informalidade, a seguir às reuniões. Isto é, a reunião tem lugar, vamos supor, das 9 às 11 da noite. Depois vai-se para os copos. E as senhoras saem, porque têm mais que fazer, têm uma vida... Saem quando lá estão e têm uma vida a seguir às reuniões, ainda têm que tomar conta dos filhos, ainda têm que organizar o dia seguinte. E os senhores vão para os copos, ainda vão fazer. E, portanto, as grandes decisões são tomadas na informalidade, onde normalmente as mulheres não estão presentes. E, portanto, toda esta organização, há aqui uma necessidade de mudança, eu acho que cultural, da vida dos partidos, por um lado, mas também cultural da organização da vida pessoal e da vida familiar, por outro, e era aqui que eu queria chegar. Por exemplo, é curioso estes dados da CIT, tem muita graça quanto à organização entre homem e mulher na vida familiar. Por exemplo, há aqui um dado que nos diz que tempo dedicado à vida familiar por dia: homem 1 hora e 54 minutos, mulher 5 horas. Cuidados com as crianças até 5 anos por dia: homens que dizem que têm cuidados com as crianças até 5 anos, homens 7,3%, mulheres 43,7%. Cuidados com a alimentação e higiene das crianças, homens 10,6%, mulheres 89,4%. Mulheres ausência de participação nas tarefas domésticas, portanto, pessoas que dizem que nunca participam nestas tarefas. Preparação das refeições, 49,9% dos homens nunca participam. Limpeza da casa, 71,5% dos homens nunca participam. Tratamento das roupas, 83,4% dos homens nunca participam. E é curioso pensar que na distribuição das tarefas domésticas, também há um estudo curioso, que para além do tempo da distribuição das tarefas domésticas, a qualidade das tarefas também é diferente. Ao passo que as tarefas domésticas da mulher são tarefas de continuidade, é a preparação das refeições, o tratamento das roupas, o cuidar dos filhos, as tarefas dos homens são tarefas esporádicas, o carro, as tarefas de manutenção, as luzes da casa, o levar o lixo, são tarefas de pontualidade, que te consomem menos tempo e, portanto, acabam por deixar mais tempo livre. Ou seja, quer a forma como nós, enquanto família, nos organizamos na nossa distribuição do tempo, quer a forma como o partido se organiza para ir de encontro à forma como as famílias se organizam na distribuição dos tempos, tem que levar uma volta. E era aqui que eu queria chegar, porque acho que, de facto, enquanto partidos, não temos sido capazes de proporcionar um ambiente favorável à participação das mulheres. E, portanto, não podemos querer ter mulheres nas listas que não estejam a competir para o 3º, para o 6º e para o 9º,
se depois não lhes damos espaço de participação para que elas de facto possam participar e ter tempo para participar. Isto para além deste outro déficit de participação, que é os homens de facto que se conhecerem-se, estarem perfeitamente à vontade para fazerem as suas intervenções, e isso de facto sente-se muito, que é as mulheres quando vêm uma, duas, não se conhecem, portanto acabam por se inibir e acabam por não participar e acabam por não fazer nenhuma intervenção. E portanto isto é curioso, que temos que mudar os dois pratos da balança, temos que mudar a forma como os partidos se organizam, e isto vai desde a conselhia até a organização das estruturas nacionais, porque não é diferente de todo. E vai na organização da própria conciliação entre a vida pessoal e a vida familiar. Porque, por exemplo, se virmos bem, e já se fez um grande avanço no que diz respeito à legislação ao nível da licença de parentalidade. Hoje, cada vez mais homens gozam a licença de parentalidade. Mas é curioso pensarmos que ainda é muito estigmatizante para um homem chegar a uma empresa e dizer que quer gozar a sua licença de parentalidade. A não ser no setor público, em que isso é mais ou menos aceite. No setor privado, é muito complicado ainda para um homem chegar a um empregador e dizer que quer gozar dessa licença de parentalidade. Portanto, as próprias mentalidades... É curioso pensar que esta questão da igualdade, se o quadro legal... Já temos um quadro legal mais ou menos favorável, ou muito aceitável, até, sobretudo comparativamente com aquele que é o quadro europeu, não temos ainda uma sociedade que vá de encontrar aquele que é o quadro legal. Sim. Eu acho que esta questão da conciliação é muito importante, que a Francisca introduziu. E voltando à questão das políticas públicas que promovam um determinado tipo de sociedade, parece-me que a lei, a licença de parentalidade que foi possível adotar, não na última revisão do Código de Trabalho, mas na outra, portanto em 2007, se não me engano, a revisão do Código de Trabalho de 2007, estou citado de cor, mas foi por essa altura, em que de facto o Estado assumiu que a conciliação era um valor muito importante para um desenvolvimento sustentado e equilibrado da nossa sociedade, desde logo também desde o ponto de vista económico, porque nós temos das taxas mais elevadas da União Europeia de participação das mulheres no mercado de trabalho a tempo inteiro, e temos, é muito curioso este dado, uma altura estava a estudar políticas de incentivo à natalidade. E, por exemplo, França, que é dado como um exemplo de um país que conseguiu melhorar a sua taxa de natalidade, embora com políticas que eu nem sempre subscrevo, porque são políticas que partem do princípio que o bom é que as mulheres possam ficar em casa durante um determinado tempo, pagas pelo Estado para cuidar das crianças, mas depois isto é completamente incompatível com o regresso ao mercado de trabalho. E, portanto, quando às vezes falamos dos bons exemplos, temos que perceber que políticas é que... Às vezes se diz que é bom uma licença de maternidade, de parentalidade, que seja muito longa. Pois, tem que se ter isso em conta. É que depois é muito mais difícil o regresso ao mercado de trabalho e continuar, no fundo, a competir com as pessoas que lá se mantiveram. Exatamente. E mesmo os países nórdicos, que toda a gente diz que também são exemplos, e são em muitas coisas, a elevada taxa de participação das mulheres no mercado de trabalho é feita à custa não do trabalho a tempo inteiro como nós, mas à custa do trabalho a tempo parcial. É verdade. A tempo parcial. E, portanto, Portugal é, deste ponto de vista, um caso de estudo. E é estudado como tal. É um caso excepcional, porque tem uma taxa de participação das mulheres no mercado de trabalho muito elevada, muito acima dos 60%, e essa participação é à custa ou é caracterizada pelo trabalho a tempo inteiro. E, portanto, a nossa lei da parentalidade é muito engraçado, porque esta também foi uma proposta que vinha, que foi no programa do Partido Socialista para as eleições de 2005, e que foi uma proposta do Departamento das Mulheres Socialistas quando eu era presidente. E que veio, é curioso, esta proposta foi trabalhada na altura do Código de Trabalho, era ministro o Bagão Félix, não é Félix? Bagão Félix. E então, nessa altura, recordam-se certamente que o Governo, na revisão do no Código de Trabalho, porque foi aprovado o Código de Trabalho, não havia Código de Trabalho, foi aprovado na altura como Código de Trabalho, o Governo, na altura, aumentou a licença de maternidade para os 5 meses. Mas esse aumento não era um aumento pago.
porque, dizia o Governo na altura, não havia recursos para tal. E o exercício e a discussão que nós fizemos, e foi daí que surgiu esta ideia, que nós fizemos na altura na Comissão de Trabalho foi, bom, então, se o Governo não tem, se o Estado, não é tanto o Governo, é o Estado, não tem meios para pagar integralmente, como era paga até então, a licença de maternidade, e se nós consideramos, tal como a Francisca dizia, que é um valor social preponderante, fomentarmos a partilha da licença entre mulheres e homens, então, porque aí já estávamos em 2003 e já havia os dias de licença de paternidade, portanto, aprovados também por um governo do PS, o exercício que nós fizemos na altura foi, então, se o Estado não tem recurso para pagar a todos os 5 meses integralmente, vamos criar aqui um mecanismo em que o Estado, para fomentar a partilha, vai pagar aos casais que partilharem num determinado montante e não vai pagar aos casais que não partilharem. E a licença de parentalidade surge aqui deste exercício, em que, de facto, há um incentivo monetário aos casais que partilharem relativamente àqueles casais que não partilharem. E parece-me que isto é interessante, não só do ponto de vista de como gerir os recursos que temos, não desistindo dos objetivos que também temos, e criar um equilíbrio favorável e positivo. E se é verdade que estes números que a Francisca referiu da partilha, quem faz o quê em casa entre homens e mulheres, continuam a ser aqueles que são e falam por si, a verdade é que também, se pegássemos nestes mesmos números em 2003, por exemplo, seriam outros piores ainda, e se pegássemos antes da licença de paternidade, seriam piores ainda. Isto para dizer o quê? Que, de facto, as políticas públicas têm aqui um papel muito importante de promoção de comportamentos. Comportamentos, depois, que nós também socialmente e civicamente devemos ajudar a tornar mais fortes. Por exemplo, deve ser completamente reprovável, do ponto de vista social, uma empresa onde um homem que pede para usar a sua licença de paternidade seja visto como uma ave rara. Uma altura encontrei um cidadão que me abordou na rua e que me disse, pois, porque aquela lei da parentalidade é de facto muito boa, mas eu quando pedi na minha empresa para usar os meus direitos, foi-me dito, então, mas quem é que usa calças lá em casa? E isto estamos a falar no século XXI, portanto. E isto também nos permite chegar aqui a um outro ponto, que é este, que é muitas vezes também, e isto eu já, estou no Parlamento desde 1996, fui parar à Comissão da Igualdade porque cheguei, a legislatura já tinha começado, as comissões, enfim, ditas mais comuns já estavam todas ocupadas e havia uma novidade, que era a Comissão da Igualdade. E não tinha quase, havia muitos lugares vagos. Bem, e tanta gente me dizia mal daquela comissão, tanta gente, mas era um dizer mal que não era muito objetivo, era tipo, porque aquilo é tudo horrível, eu nem vou dizer os adjetivos que é para não ferir suscetibilidades, mas aquilo é horrível, tu não vais para lá, bom, tanto me disseram mal daquilo que eu disse, não, eu tenho que ir descobrir, não havia lugar nas outras, é verdade, mas eu tenho que ir descobrir porque é que é assim tão mau. E a verdade é que descobri uma área onde percebi que era importante militar, politicamente e civicamente, e enfim, que acabou por ser uma parte importante do meu trabalho político, quer na Assembleia, quer no partido. Mas isto para chegar a um ponto que é, quando, por exemplo, a Francisca e eu estamos aqui a discutir igualdade, e quando estamos a propósito do 8 de março a discutir igualdade, provavelmente alguns ouvintes e algumas ouvintes que vão no carro, ou estão lá em casa, ou estão no trabalho, estão a dizer, por amor de Deus, esta questão já está completamente resolvida. As mulheres já estão por todo lado. Já não é aquela coisa de terem que pedir autorização ao marido para sair do país ou para trabalhar. Já não há profissões em que elas podem ser casadas ou podem não ser casadas. Por amor de Deus, este assunto já não faz sentido. E a verdade é que este assunto continua a fazer sentido. Não nos mesmos moldes, claro. Não, faz sentido desde logo quando, por exemplo, se consegue provar, e isto é um dado objetivo, que para o mesmo tipo de funções, as mulheres ganham menos 18% que os homens. E este gap... Isso a nível europeu, porque em Portugal é maior. Em Portugal é maior. E isto é tão... E este gap salarial vai aumentando à medida que aumentam as qualificações.
É preciso não esquecer, é curioso. Ou seja, não se esbate. Apesar das qualificações. Sim. E é curioso pensarmos que, por exemplo, temos mais mulheres que homens nas universidades, mas depois não temos mais mulheres que homens nos cargos de direção. Portanto, é evidente que os desafios da igualdade, e eu nunca digo que são os desafios das mulheres, são os desafios da igualdade. Sim, acho que sim. Porque acho que é a sociedade que beneficia, não são as também mulheres só assim que beneficiam. É que se transforma. É a sociedade que beneficia. Os desafios da igualdade não são, como é evidente, os mesmos que eram antes do 25 de Abril, ou os mesmos que eram antes da República. É evidente que não são. São outros, são diferentes, mas existem e são desafios. E, portanto, o tema não é um tema como a Sónia aqui dizia que os ouvintes poderiam eventualmente pensar quando iriam no carro. E é essa a percepção que muita gente tem, porque, de facto, o quadro legal que temos é um quadro de igualdade. Quando se olha para a sociedade, e quando se olha para a sociedade, a sensação que dá é que de facto está tudo resolvido. Mas depois, quando olhamos para os dados, as questões não estão resolvidas. Mas eu gostava só de pôr aqui uma nota que me parece importante. E quando falávamos há bocadinho na questão das empresas não estarem ainda sensibilizadas para esta questão, o Governo promoveu há relativamente pouco tempo uma reunião com os parceiros sociais, e isto foi uma coisa relativamente inédita, tendo como ponto único da agenda a questão da igualdade. E foi uma coisa inédita porque a questão da igualdade sempre acabou por estar na agenda, no fundo, dos parceiros sociais, mas nunca foi o ponto único, para tentar, de facto, sensibilizar os parceiros sociais de uma vez por todas para esta questão, porque tentar colocar a questão da igualdade nos mais diversos aspectos, quer sensibilizando os parceiros sociais, quer depois nos acordos que se vão fazendo, nos instrumentos de contratação coletiva, é da maior importância para depois, no plano dos factos, conseguir esbater, no fundo, estas dificuldades práticas, porque a igualdade de facto não se faz nem por lei nem por decreto. Parece-me que este facto é importante. O facto de o Governo, e isto nós somos partidos diferentes, mas não estamos sempre em desacordo. Aliás, e os tempos exigem que sejamos capazes de estar, mas já exigem há muito tempo. Eu sou daquelas que, como responsável política, tenho uma imensa frustração por já desde o Orçamento de Estado para 2011 ter considerado que era imperativo que os principais partidos pudessem ter entendido de uma forma definitiva, e não o fizemos. E acho que a manifestação deste fim de semana, uma das coisas que nos deve a todos fazer pensar e perceber, é que há momentos que depois não há segundas oportunidades, em que os partidos têm de facto que ter a capacidade de se entenderem naquilo que é essencial. E eu acho que isso é verdade hoje, como era a verdade há um ano atrás, como era verdade há 2 anos, como era verdade há 3. E, portanto, espero que isso seja possível. Mas, voltando àquilo que estávamos a dizer, a questão da Secretária de Estado, porque foi a Secretária de Estado, ter tomado esta iniciativa parece-me muito importante. Não tanto porque seja preciso sensibilizar os parceiros sociais, porque eu acho que se há área em que há uma sensibilização muito grande para a igualdade, é os parceiros sociais. A UGT tem um longo caminho nisso, a CGTP tem um longo caminho nisso. Os empresários têm feito, a área dos empresários tem feito um caminho. Comissão chegamos a ouvir depois, por exemplo, no fundo, o órgão, agora não me recordo em concreto o nome, o órgão representativo, no fundo, das mulheres dentro da UGT e dentro da CGTP, que depois tinham alguma dificuldade em transpor para, no fundo, aqueles que faziam a negociação dos instrumentos de contratação coletiva, aquelas que eram as reivindicações. Portanto, a questão também não é tão líquida quanto isso. Isso leva-me ao segundo ponto. Eu acho, mas é esta nuance, que é, eu acho que a questão não é tanto sensibilizar os parceiros sociais, não só por aquilo que eles próprios trabalham na área da igualdade, não só ao nível nacional, mas também ao nível europeu, e de facto há aqui um grande trabalho dos parceiros sociais na área da igualdade e sobretudo na área laboral, da conciliação, não é? Mas porque, e aí é que eu acho que esta iniciativa do Governo fará tão mais a diferença quanto mais tiver a capacidade, não só e apenas de sensibilizar os parceiros, como de comprometer os parceiros numa série de medidas que é necessário que a concertação social seja capaz de tomar e depois os parceiros sociais sejam capazes de cumprir nas suas áreas, na área da igualdade. E a questão da conciliação é uma das áreas mais importantes, porque nós, por exemplo, precisamos
de ter uma militância muito forte das empresas, no sentido de perceberem que terão tão mais a ganhar quanto mais indiferente for ter homens e mulheres a trabalhar, sendo que eles vão ser mães e pais, não é? Quanto mais indiferente para uma empresa for, do ponto de vista da perspectiva daquele homem ou mulher ir ter família e ter filhos, quanto mais indiferente for desse ponto de vista contratar mulher e homem, mais as empresas ganham, mais a economia ganha. Perceber que um filho não é um projeto de vida feminino. Tal e qual. Um projeto de vida de um homem e de uma mulher. Exatamente, e portanto, de facto, o legislador e os partidos políticos aqui fizeram o seu papel, não é? Porque, independentemente daquilo que há a mudar nos partidos, a lei da paridade tem o seu papel e depois os partidos internamente poderão acrescer a esse papel como bem entenderem. Portanto, do lado dos partidos, nós fizemos, pegando na tua ideia, não é? Que os partidos têm que caminhar e a sociedade tem que caminhar no sentido de conciliarem várias coisas. Isso também se exige à sociedade. E aqui os partidos fizeram o seu papel do ponto de vista da aprovação das políticas públicas e continuam a fazer, não é? A aprovação da lei da parentalidade, esta iniciativa na concertação social, que pode parecer pouco importante, mas não é, e para não ser tem que ser, não pode ser reduzida à sua função de simbólica, porque a concertação social não é um parceiro de simbologia, nem de simbolismo, nem é só um parceiro que digamos, que deseja coisas, é um parceiro que ajuda a fazer as coisas acontecerem e, portanto, desse ponto de vista, esta iniciativa, que eu espero que haja outras e, sobretudo, que haja um comprometimento dos parceiros sociais, que seja possível, por exemplo, assinar um acordo dos parceiros sociais, como foi possível assinar o acordo logo quando este governo tomou posse para a competitividade e o crescimento, como também já tinham assinado poucos meses antes com o anterior governo, mas que seja possível assinar um acordo de concertação social para nos comprometermos com objetivos específicos do lado do governo e do lado dos parceiros sociais, para que, por exemplo, leis como a parentalidade possam ser potenciadas no seu efeito e naqueles que foram os objetivos com que foram aprovadas. Eu só gostava de dizer que, relativamente àquilo que a Francisca há pouco dizia, que era os partidos, como é que o poder, como é que as decisões de poder efetivo são tomadas tantas vezes na informalidade, e é verdade. Eu, por acaso, há pouco falei do núcleo duro do governo não tem mulheres, mas é que o núcleo duro do governo do Partido Socialista não tinha mulheres, o núcleo duro da direção do Partido Socialista também não me parece que tenha mulheres. Não é o secretariado, é o núcleo duro. Deixa-me só dar esta nota que eu acho que é importante para as pessoas que ouvem lá em casa. Isto não é a nossa percepção pessoal, porque às vezes as pessoas têm esta tendência de reduzir as questões da igualdade à sua própria percepção. Eu nunca senti, e devo dizê-lo com toda a frontalidade, e não era porque, e mesmo que tivesse sentido, não era por isso que militava nesta causa. Eu nunca senti nenhuma dificuldade de acesso a nenhum cargo, a nada em concreto, a nenhum tipo de participação, porque no fundo é isso que faço no partido, é participar, a nenhum tipo de participação partidária dentro do PST. Nunca o senti. Mas isto que aqui dizemos, no que diz respeito às tomadas de decisão e à informalidade, não é a nossa percepção pessoal, isto está estudado, está estudado a nível europeu. E, portanto, é importante também, e deixo já continuar, é importante que as pessoas lá em casa tenham noção disto. Não é nossa percepção pessoal, isto está estudado, isto existe no plano de facto. A nossa percepção só confirma os dados. Exatamente. Não é? Minhas senhoras, a conversa está muito boa, mas temos já muito pouco tempo. Deixa-me só dizer uma coisa, então eu não vou dizer o que tinha para dizer depois dos partidos, vou só dizer isto. Eu acho que a ideia principal, e aqui acho que podemos também estar de acordo, que é toda esta questão da igualdade. Nós hoje partimos muito da questão da política, porque nós somos responsáveis políticas, mas eu acho que o importante é percepcionarmos a promoção da igualdade como a promoção da igualdade na sociedade em geral, como direitos equilibrados e iguais entre homens e mulheres, que depois por si só também farão o seu caminho no sentido das mulheres poderem participar mais na política. Porque eu também não queria que saísse deste programa, e acho que aqui a Francisca concordará comigo, que o nosso objetivo é apenas e quase só a questão da igualdade na política. Não, é a questão da igualdade na sociedade. Claro que a política tem as especificidades que nós falamos no início do programa, mas acredito que se nós resolvermos todas estas questões da conciliação, do gap salarial, da questão da concertação
comunicação social também a trabalhar connosco nesta área. Nós estaremos a criar condições para aí sim a sociedade e as mulheres e os homens poderem fazer rigorosamente o que querem na sua vida, sendo homens ou sendo mulheres, incluindo estar na política. Eu subscrevendo isto, diria que, independentemente de estarmos aqui, no fundo, a assinalar o Dia da Mulher, diria que do que se trata aqui é de uma luta pela igualdade e não de uma luta pelas mulheres, porque se hoje estamos aqui a fazer este caminho, a verdade é que, e no que diz respeito quer na política ou quer noutros aspectos da vida e da sociedade, muito provavelmente daqui a uns anos outra Sónia e outra Francisca poderão estar aqui a militar pela presença dos homens noutros aspectos da vida em sociedade. E portanto, do que se trata de facto é de pugnar no fundo pela igualdade em si mesma como valor e como valor constitucional, e não de uma luta das mulheres pela mulher, mas das mulheres, se quiser aqui, de duas mulheres pela igualdade. Ora, e a conversa poderia ir muito mais além, no entanto, já não temos tempo, até porque estas mulheres aqui em estúdio têm mais que fazer, portanto, ficamos por aqui. Obrigado, Sónia Fortuzinhos, Francisco Almeida, por esta participação, por terem acedido ao nosso convite. Muito boa tarde. Obrigada.